Boa noite. Conseguem ligar as câmeras com aquele pequeno problema. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, hoje começamos a nossa... Um pouco diferente, né? Conseguiram ler o nosso artigo, então? Fizeram resenha ou não? Alguns fizeram, outros não, mas vocês têm até amanhã para fazer. Porque são bastante páginas, né? Mas muito interessante, muito pertinente. Oi, Pati! Tomando mate? Oi, namorada da Júlia, marido, ok. Espero que seja, né? Pronto, eu tô sempre com a câmera desligada, daí hoje eu liguei e aparece aqui no Não tem problema. Eu não tô conseguindo ativar minha câmera aqui, mas eu tô aqui, eu juro. Quem é a Vanessa? Eu, a Bianca. Ah, oi, Bianca, sim, eu sei. Boa noite, prof. É a Kátia, também estou aqui. Obrigada. Boa noite, Kátia, tudo bem? Eu tô sentindo falta da Vanessa, alguém sabe dela? Felipe? Oi, Felipe. Oi, tudo bem? Tudo. Pessoal, então quero combinar algumas coisas com vocês. Então é o seguinte, nós vamos começar a fazer todas as nossas aulas, nós teremos exercícios avaliativos. Então a gente vai entrar nos 700 pontos e depois, quando tiver as avaliações, eu não sei se vocês já têm acesso ao calendário, eu vou mandar para vocês se organizarem. Então sempre tem um exercício importante. Como vocês têm bastante disciplina, trabalham com família, eu sugiro que vocês já façam as coisas na hora, não deixem acumular, senão vai ter sempre bastante coisa. Tem o meu WhatsApp, nós temos um grupo, qualquer dúvida eu estou à disposição para conversar com vocês. Conversem comigo, que juntos a gente vai encontrar uma melhor solução, certo? Combinado? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sempre conversem comigo, certo? Porque eu quero sempre poder ajudar vocês e dentro do possível. Não deixem assim, tipo, amanhã conversem comigo no dia. Vamos sempre conversar juntos, porque nós vamos ser colegas, somos colegas, e eu quero muito ajudar vocês. Só que para isso eu preciso ver o interesse da parte de vocês, para a gente poder fazer algo que seja bom para ambas as partes. Podemos construir um conhecimento que seja bom. Todos os exercícios que a gente pede é pensado em construir conhecimento e aprendizado. Como a nossa matéria tópicos é de saúde da mulher, é de saúde pública, é necessário fazer vários exercícios de construção lúdica para vocês poderem estar construindo isso. E vocês estão no nível, então, universitário, então a gente tem que pensar além. Combinado? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, eu estou à disposição de vocês. Não respondo, às vezes, no momento, porque eu também trabalho em outra instituição, mas depois eu sempre dou retorno para vocês. Os prazos que eu coloco são no máximo, mas se vocês querem irem entregando antes, não tem problema. Certo? Feito. Combinado? Sim. Então, tá ok. Eu posso só pedir para relembrar como é que é a estrutura da resenha? Eu estou meio confusa ainda. Bianca? Não, a Rosana. Rosana. Ah, Rosana, sim. Então, Rosana, a estrutura é a seguinte: resenha crítica tu tem que fazer, então, tu tem que ler ela e se posicionar a tua opinião crítica perante isso. Tu vai ler e vai colocar a tua opinião. Eu vou analisar, então, o que no meu entendimento, o que aquele artigo trouxe, se eu acho que é certo, se eu acho que é errado, é isso? Eu não preciso retomar todos os tópicos, ou assim, o assunto do artigo em si? Dentro do teu aprendizado, dentro da tua opinião, só que tu tem que se embasar em algo. Isso que tu tem que se embasar dentro do conhecimento, porque ela tem a ver com a nossa disciplina. Tá, ok. Né? Então, eu vou te passar, se tu quer, eu vou pôr de forma analítica, eu vou pôr no grupo para vocês, acho que fica melhor. Eu vou pôr os passos, pode ser? Vocês querem que eu coloque os passos no grupo de uma resenha? Acho que ajuda a gente, por favor. Tá, eu vou Até se alguém puder me colocar no grupo, eu agradeço. Tá, eu vou pôr então, porque o pessoal que saiu a recente segundo grau é mais fácil, né? Mas eu vou colocar, pode deixar que eu coloco, tá? Melhor assim mesmo, Rosana, que daí a gente já sabe o que vocês precisam mais, eu coloco.
Ok. E quero dizer que gostei bastante dos mapas mentais que eu recebi. Estavam muito bons. E quero pedir assim, ó, quem não conseguiu entregar no prazo, eu peço que não deixem mais de entregar nenhum trabalho para nos prejudicar e que também terá outras pontuações. O que eu peço é que vocês façam exercícios do próprio AVA para melhorar a pontuação de vocês. E hoje, finalmente, vamos entrar na gestação, o período mais mágico na vida da mulher. Tum, 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 tum. Vamos começar por um vídeo. Então, nós temos um pequeno delay no vídeo. Então, eu vou mandar um link para vocês. Todo mundo está no grupo? Todos estão Agora no eu tô. grupo? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar o link no grupo. Estou com uma tosse, mas não é corona, é de tanto da aula. Eu vou mandar um link no grupo. E quando eu falar já, vocês acessem ao mesmo tempo, porque a imagem passa no AVA, mas não o som, combinado? Daí quando eu falar já, vocês começam a ler. A ver, desculpa. Combinado? E digam ok. Certo. Só deixa nós todo mundo abrir ele, prof. Então, claro, deixa eu só tomar uma água, porque minha garganta tá arranhando. Porque como eu sou do núcleo de educação também, no hospital, eu fico falando e minha avó já não aguenta. Conseguiram, pessoal? Sim. Todos conseguiram Eu tô abrir? com o link aberto aqui. Tá, eu vou fazer uma contagem, então. Regressiva. 4, 3, 2, 1. Foi.
Ok? Terminaram? Que amor, né? Então, são 9 meses de várias transformações, tanto internas quanto externas. Então, a mulher passa por milhares e milhares de transformações que a gente vai acompanhar. E a enfermagem que vai dar toda essa estrutura, e temos que estar muito preparados para poder entender e dar esse suporte. Então, convido vocês para essa jornada. Então, vamos lá, eu vou passar a apresentação, você já tem um vídeo, depois nós temos uma atividade por esse vídeo. Eu quero que vocês façam um esquema de semana a semana, através do que o vídeo diz, o que acontece, desde o momento da fecundação até o final. Vocês vão fazer no caderno essa atividade. Para fixação, não precisa me entregar. É mais para fixação de vocês. E agora eu vou fazer a apresentação da aula de hoje. Então, eu já vou colocar essa apresentação na tela e vocês me dizem quando vocês vão conseguir visualizar. Então, vamos lá. Aqui apareceu a tela. Apareceu? Tati, a Karen mandou no grupo que ela não está conseguindo entrar, não está conseguindo acessar a aula. Ela chegou a começar do início ou não? Karen, deixa eu tentar ver. Só um minutinho. Ela não acessa o link? Alguém consegue? Só um minutinho. Ela conseguiu entrar antes, eu não sei por que ela não conseguiu entrar agora. Deixa eu ver. Só um minutinho. Ela tem que entrar de novo. Vocês avisem ela, por favor. Ela não tá... Nem aparece para mim na sala. Ela tem que tentar acessar o link de novo. Vocês estão enxergando a minha apresentação? Sim. Sim. Sim, então, gestação normal, crescimento do concepto. Então, nós vamos começar, depois a gente vai falar sobre a rede cegonha, etc. Então, primeiro a gente precisa entender o que é essa gestação. Nós vamos sempre falar, então, aqui primeiro da gestação de baixo risco ou a gestação normal. Então, vamos começar sobre o ciclo gravídico puerperal. Então, puerpério, parto e gestação. Gestação, então, é um estado especial, é um episódio. É uma adaptação, então, do organismo materno para a manutenção e desenvolvimento da gestação. Isso acontece numa alta velocidade de crescimento fetal e o maior risco de adoecer e morrer do binômio da mãe e do filho. Então, nascemos para isso, nosso corpo nasceu para isso. No entanto, se acontecer algo, vai ser o maior risco tanto de adoecer. Então, aqui temos uma imagem muito linda que mostra, né, que somos um binômio, mas o pai tem que estar muito envolvido nisso, né? O pai ou progenitor que a gente fala, mas somos uma tríade, né? Quem fornece para poder ter uma gestação, nós temos, né? Então, gameta masculina, gameta feminina, que vai dar origem, então, ao concepto que é a união do gameta masculino com o gameta feminino. Qual é a duração de uma gestação? São 280 dias, 40 semanas ou 9 meses. São períodos gestacionais, que vai da fecundação até o final da 12ª semana, que a gente vai chamar, então, de período embrionário. E a perda vai ser um aborto. Da 13ª semana à 40ª semana, vamos chamar de período fetal. O nascimento com menos de 37 semanas chamamos de prematuro. De 37 a 42 semanas a termo.
Chama a atenção de vocês que mudou, que uma vez um bebê de 37 semanas era dito prematuro e agora ele é considerado com menos de 37. Então, tendo 37 semanas completas a 42 semanas, ele é a termo. E de 42 semanas em um sexto em diante, ele é pós-termo, certo? Então, quando falamos em períodos gestacionais, falaremos da fecundação até o final da 12ª semana, chamaremos de período embrionário. Tendo perda nesse período, aborto. Da 13ª semana à 40ª semana, período fetal. Nascimento com menos da 37ª semana, prematuro. Da 37ª à 42ª semana, a termo. E de 42 semanas e um sexto de semana em diante, pós-termo. Lembrando, quem for trabalhar com gestação, 280 dias, ou 40 semanas, ou 9 meses. Então, como vimos, aqui nós temos o famoso gestograma, onde a gente tem a regra de Nagle, que são 7 dias ao primeiro dia da última menstruação, ou menos 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Quando a gente tiver as práticas de tópicos, né, que a gente vai estar fazendo, eu vou ensinar bem como a gente faz o cálculo, não se preocupem. Não sei se vocês sabem fazer. Já fizeram esse cálculo? Chegaram a aprender ou não? A gente viu alguma coisa em saúde da mulher. Fizeram em saúde da mulher? Alguns sim, outros não? Depois Eu não. Não? Tá, depois eu vou ensinar a fazer esse cálculo. Porque assim, ó, o disco ele ensina bem a fazer, mas depois, se não tiver um disco, tem uma forma de fazer o cálculo que eu vou ensinar vocês. Então, puerpério. Então, ele tem 42 dias após o nascimento. Então, quero que vocês anotem que puerpério é considerado até 42 dias após o nascimento. Então, se a criança nascer no dia 1º, o puerpério vai ser do 1º até os 42 dias após. E este período é necessário por quê? Para ter a involução uterina, para o útero voltar ao normal, para o sistema imunológico, ele precisa, para o sistema da mulher, de 9 a 40 semanas para voltar ao normal. Então, ele precisa desse famoso 40 semanas para ser o normal. Então, este é o período que precisamos para voltar ao normal. Período da gravidez, então, da fecundação ao nascimento, em semanas. Então, este é um gráfico. Então, período embrionário, período fetal, hiperplasia e hipertrofia. Então, ovular. Tudo que o organismo tem os altos e baixos, né? Duração da gravidez. Então, aqui nós temos semanas, do 0 a 40. Então, aqui, ó, é uma curva que faz uma modificação enorme. Então, aqui pensando lá na fecundação, né? Então, desde que o nosso ovário produz, então, os ovócitos, libera, onde ele é blastocisto, onde ele é fecundado pelo espermatozoide, o zigoto, ocorre a fecundação, aí ele volta aqui para o útero para ser fecundado, daí onde ele é anidado. Então, ocorre todo aquele caminho que vocês já conhecem, desde a escola. Então, a gente vai ter a fase ovular, que tem uma duração de 14 dias. O zigoto migra da tuba, mais ou menos leva uns 3 dias. Quando chega no útero, ele permanece livre por 2 dias. E essa fase do ovo dura este percurso. Então, ele vai ser mórula, depois ele vai ser glástula, blástula, e vai sofrer várias mitoses, que são o que? As diferenciações celulares sucessivas. Vai ocorrer a anidação, que nidar é fixar-se, né? Ele vai ser acolhido, abraçado pelo útero, por isso que o útero tem que estar bem grosso, onde então ele vai ter a primeira menstruação na mulher, então essa menstruação que vai ser de primeiro alimento. Isso vai ser no 6º dia da fase de blastocisto, que é a ação da protease,
inicia-se o processo de diferenciação celular e continua outra mitose intensa. E lá pelo 9º dia da blastocisto já é totalmente nidado, ou seja, totalmente abraçado. Depois a gente vai ver um vídeo mostrando isso. Então, só para vocês verem como acontece todos os processos. Muitas fecundações acontecem e o próprio organismo elimina, porque tem todos esses estágios, né? Ocorre a fecundação e o organismo acaba rejeitando, ela acaba sendo eliminada com a menstruação, se ele não está bem fixo dentro do útero, né? Então, ele tem que ser bem fixado, bem nidado, né? Para não ser eliminado. Então, aqui a gente tem os folículos, né? Como é que se dá essa implantação, o corpo lúteo, a parte hormonal, mantendo essa gestação até o final, o organismo reconhecendo os nossos hormônios, mantendo isso até o final. Então, aqui a gente tem a fase embrionária, que dura, então, 15 dias, que dá início da 3ª semana até o final da 12ª semana. Então, qual é a característica principal dessa fase embrionária, que vai do 15º dia? É diferenciação celular e continuação da hiperplasia. O que é hiperplasia? Um crescimento, né, bem característico. Essa fase do embrião humano, ele tem uma característica, né, que ele parece não parece humano ainda, né, mas depois ele vai ter características humanas. Mas aqui com 3 semanas ele parece, dizem uma forma indefinida, né, mas ele vai tendo todas as estruturas. Então, com 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, você pode ver que já tem olhos, 8 semanas, 9 semanas, 10, 11 e 12 semanas. Então, a 5ª semana de gestação, ainda na fase embrionária, começamos o desenvolvimento do sistema nervoso, o aparecimento dos brotos das pernas e braços, o aparecimento dos movimentos bruscos não perceptíveis, isso com 5 semanas. Então, também é na fase embrionária que temos a vesícula uterina, que é uma espécie de placenta rudimentar. E, então, a troca da via da circulação, a espécie placentária após essa 5ª semana. Até então, era a vesícula uterina que fazia isso. Na 6ª semana, forma-se a boca, um coração rudimentar, já tem batimentos perceptíveis no ultrassom na 6ª semana, e ele mede de 4 a 9 milímetros. Temos, então, uma coluna, brotos dos braços, brotos das pernas, né? Então, nós temos essa imagem aqui bem engraçadinha. Já é um ser cheio de personalidade. Ainda estamos na fase embrionária. Finalmente, então, da 13ª semana até 40 semanas, temos a fase fetal. Então, aqui, ele se chamará embrião. Então, da 5ª semana até a 12ª semana, ele será um embrião. Meu embriãozinho. Da 13ª a 40 semanas, ele será meu feto, ou meu bebê. Qual que é a característica principal? Crescimento fetal. Então, temos aqui um bebê. Olha só, então já tem toda a estrutura, já tem então uma face de ser humano, não que antes ele não seja, ele é, a vida existe, né? Desde que tem um coração batendo, embora tenha várias discussões éticas, mas a vida já existe. Aqui temos ele todo completo. Temos então o lanugo, que é a penugem, o vernix, que é uma proteção, tanto que quando falarmos em parto humanizado, teremos que ele é muito importante, não se dá mais banhos intensos para ter essa proteção. Vamos falar sobre parto humanizado, né? O renascimento do parto. Não sei se você já viu este filme, mas eu coloco ele, né? Que é muito importante para a discussão. Então, temos aqui como fica o concepto, né? De 3 meses a 12 semanas e de 4 meses a 16 semanas. As mudanças que sofrem no corpo da mulher, a gente vai acompanhar isso no decorrer, né? Então, por isso que é importante a atuação
profissional, com a carteirinha de gestante, com as consultas, com o acolhimento, com o acompanhamento, porque vocês estão vendo agora de uma forma geral, mas como nós vamos acolher? Como que nós vamos atender essa gestante, né? De 5 meses a 20 semanas, né? De 6 meses a 24 semanas, 7 meses, 28 semanas, 8 meses, 32 semanas, e 9 meses, 38 semanas. Olha a mudança. Então, mentalizações, toda a estrutura óssea se modifica, o estômago também, todo o nosso corpo sofre muitas transformações. Quais são as principais mudanças que ocorrem neste organismo, né? Então, quais são as principais mudanças que vão ocorrer nisso? Deixa só eu atender Deixa eu ver se tem gente no grupo um momento. Um momento. As mudanças principais que regem são anatômicas, hormonais, metabólicas e imunológicas. Por que interações mãe e concepto? Então, essa interação, essa mãe com esse novo ser vai ter várias adaptações hormonais, a começar pelo corpo lúteo que mantém, né? Então, até o 4º mês de gestação, temos que sustentar essa gravidez. Por isso que tem aquelas conversas que o médico sempre diz, então a própria gente orienta, né? Espera o 4º mês para ver se vai dar certo, mas enfim, os cuidados pré-natais temos que ter igual. Mas, no entanto, a gente não sabe como vai se portar este organismo, né? Então, a alta produção de hormônios, mais de 30 hormônios atuando, mais produção de hormônios placentários. É uma grande adaptação para o organismo. E mais as adaptações imunológicas, uma imunossupressão. O que é isso? Baixa a imunidade de uma forma intensa, pelo decréscimo, então, tanto do número de funções das células matadoras naturais, as NKs, e pela queda de função de linfócitos T. Então, no início, o organismo reconhece o concepto como invasor. Então, ele faz o quê? Imunossuprime porque ele tenta combater. Depois, ele tem que fazer uma carga hormonal grande para poder manter aquilo. Então, ele está em guerra. Então, o corpo lúteo se mantém até o 4º mês da gestação para sustentar. Produz outros 30 hormônios para manter. Produz hormônios placentários e causa uma adaptação hormonal, e com isso tudo dá uma imunossupressão pelo decréscimo das atividades. Então, com isso, as células naturais, a cereal K, que não é que as NKs, tem queda da função dos linfócitos T. Então, é uma guerra. A placenta, por sua vez, temos várias fotos de placentas aí, que é um órgão rico. Vocês já viram falar, tem pessoas que comem a placenta, que dão para a família comer. Bem interessante isso. É um órgão transitório que intermedia, então, as trocas fisiológicas entre mãe e feto. É um órgão formado por células de 2 indivíduos, né? Então, ela é algo brilhante, porque ela tem tantas células do concepto quanto da mãe. Então, ela tem função endócrina e metabólica. Função endócrina e metabólica. Então, endócrina, ela produz hormônios, estrógeno, hormônico, tireotrófico, hormônico, somatrófico, tem uma atividade, então, estimuladora, e metabólica, porque no início da gestação ela sintetiza todos os hormônios, e ela funciona por difusão simples facilitada. Toda a placenta tem cordão, então são 2 artérias e uma veia. 2 artérias e uma veia. Então, ela também tem passagem livre de certas substâncias, alguns vírus e micro-organismos que a placenta pode provocar danos ou morte. Por isso, todo acompanhamento do pré-natal. Então, a gente tem toda essa troca entre mãe e filho, que são feitas pelos espaços de intervilosidade. São as alterações maternas. Por que é importante eu conhecer isso, turma?
Porque eu conhecendo as alterações maternas, eu consigo fazer o quê? Atuar no pré-natal. Eu sabendo tudo o que acontece com a mãe, e agora vocês vão ter um apanhado geral da saúde. Depois, mês a mês, a gente vai conhecer as transformações maternas. A gente vai fixar o que está acontecendo para poder ajudar essa mãe, certo? Então, no início da gestação, nós vamos dividir essa gestação em início, segundo trimestre e terceiro trimestre. O início nós vamos substituir, então, por primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Peço que façam um print dessa tela e que lembrem porque vocês vão estar fazendo cada um desses sintomas. É muito importante que a gente elabore intervenções para podermos trabalhar, porque essas intervenções, essas principais queixas, temos que elaborar cuidados de enfermagem para podermos auxiliar este momento. Então, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Então, a amenorreia é a ausência de menstruação. Por que eu tenho tudo isso? Porque já é o primeiro indício que ela está grávida. Sono exagerado. Por quê? Progesterona tem uma ação inibidora do sono e letargia. Então, ela vai ter muito sono pela ação do inibidor. Estrias da gestação, pelo estiramento excessivo da pele. Mais frequentes, seios, barriga e coxas. Náuseas e vômitos, frequências urinárias, constipação. E começa o surgimento da linha negra. No segundo trimestre, o que é mais específico? Cloasmas, porque são manchas hormonais. Segundo trimestre também temos movimentos fetais. Muda o centro da gravidade. Afasta os pés, tem a famosa marcha claudicante. Sangramento das gengivas, câimbras. E o terceiro trimestre, então, já é o mais difícil. Começa o ganho de peso, dificuldade ventilatória, então, pela pressão, a azia, a famosa pirose, queimação, começando com uma dieta fracionada melhora bastante, a cialorreia, então, processo de saliva, dores nas costas, dores lombares, fazendo exercícios físicos ajuda muito, porque já é um preparo ali para o parto, o edema nas pernas, que é um inchaço, piora bastante, mudança no caminhar, que a gente fala da marcha serina, e as contrações de Baker's Street está preparando, então, as contrações para o parto, e começa a produção de secreção láctea. Quais são as adaptações circulatórias que temos que ter neste momento, então? O que tem que ter para poder estar fazendo isso? Eu vou ter que ver que tem mais um colega que não está conseguindo entrar. Só um momentinho. Deixa eu só ver que ele está pedindo para aceitar. Não estou vendo esse colega aqui. Só um momento. Não sai daqui. Voltando, alterações, adaptações do sistema circulatório. Este, então, aumenta muito a volemia, então, ou seja, o volume circulante. Aumenta de 30% a 40% do plasma e eritrócitos.
Aumenta, então, com isso. Se aumenta, pessoal, o volume circulante de sangue, vai aumentar o trabalho do coração e vai diminuir a resistência vascular periférica. Com isso, vai diminuir a pressão arterial. Por isso que as mulheres grávidas têm que a pressão mais baixa, tem tendência à hipotensão. Então, se aumenta o débito cardíaco, diminui a resistência vascular periférica e diminui a PA. Então, adaptações específicas do sistema circulatório. Então, é esperado com isso o aumento da frequência cardíaca e a pressão vai diminuir. O que a gente se espera do sistema respiratório? Diminuição do espaço pulmonar e uma respiração mais profunda e frequente. Alterações do aparelho digestivo. A boca, então, o pH altera, a gengiva fica hipertrofiada, com isso vamos ter aumento, então, em 50% de inflamações e infecções. Então, temos que estimular a escovação. Paladar, então, as papilas ficam mais aguçadas, o esôfago relaxa, a musculatura alisa, devido à ação hormonal, os esfíncteres inferiores têm, então, constipação e tem refluxo pelo peso estomacal. Então, a gente tem o quê? Vesícula, cálculo, o intestino fica relaxado e vai ter uma obstipação. Então, tudo tem uma explicação fisiológica. Então, temos uma curva ascendente aqui, conforme o peso tem uma atuação direta. Então, crescimento, então, insuficiente, que a gente chama de RCU, quando o bebê não atinge o peso, ele atinge o seu potencial genético, tem algumas coisas que acontecem. Então, nessa categoria tem os RNs cujo peso ao nascer seja inferior ao percentil. Então, a gente tem uma classificação que a gente chama de bebês PIG, GIG e AIG. Então, os PIGs são os famosos bebês pequenos para idade gestacional. Acho que você já deve ter ouvido falar, esse bebê é PIG. Ou esse bebê é GIG, quando ele é gigante para a idade gestacional. E quando ele está adequado é a IG, que a gente fala, né? Então, quando o bebê deveria ter uma altura pela idade, quando ele está acima, abaixo desse percentil. Então, é feito um cálculo baseado nisso, né? Nesse potencial genético que ele deve ter. Isso vai estar na carteirinha dele, que está anexado na carteirinha pediátrica do bebê. Então, também temos esse índice, que tem a ver com comprimento, enfim, só algo para vocês verem que tem a ver com o comprimento dele cefálico. Agora, pessoal, vamos entrar. Tudo bem até aqui, turma? Bastante coisa, né? Depois, conforme vai passando, a gente vai conversando caso a caso. Agora vamos entrar mais... Oi? Tu vai mandar os slides para nós? Não, papai está brincando, assim. Vou mandar. Vou mandar assim para vocês, pode ficar tranquilo. Daí a gente vai começar a fazer, vocês vão construir a caderneta, né, de gestante, daí vocês vão conseguir entender, elaborar as orientações, eu vou explicar como a gente vai fazer, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o pré-natal. O que é o pré-natal? O pré-natal, então, pessoal, é um programa que tem o objetivo, então, de assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo um parto saudável, sem impacto para a saúde materna, abordando aspectos psicossociais, atividades de prevenção. Então, as unidades básicas devem acolher a mulher suspeita de gravidez ou gestante. O acesso fácil é o que garante alcance e qualidade à rede de saúde. Então, nós temos que agir como facilitadores e não complicadores. Nós temos que, a partir do momento que ela está grávida ou com suspeita, acolher. Então, já amarrá-la em tudo que oferece. Todos os serviços que ela tiver, grupos de gestante, exames, amarrá-la assim, todos os programas sociais pertinentes, tudo que a casa oferecer, nós vamos oferecer. É assim que a gente presta um serviço de qualidade. Quais são os principais serviços que devemos oferecer para a nossa usuária, paciente, cliente e tudo que ela tem direito? Quando a gestação é confirmada, deve-se dar início, então, às consultas com o médico e enfermeiro, no caso, você, envolvendo de maneira precoce o parceiro. Por quê, pessoal? O parceiro ou quem faça o papel de parceiro?
Muitas vezes, nós não vamos ter o casal margarina, mamãe, papai, bebê. Nós vamos ter famílias desestruturadas, mães solteiras, casais de outro gênero. Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que tentar agregar uma família sem julgamentos. Cabe a nós tentar fornecer o melhor, pais separados, outros tipos de ajuntamento familiar. Não estamos ali para julgar. E sim, qual é o nosso papel? Fornecer um atendimento de qualidade e segurança. Certo, turma? É isso ou estou sozinha no nimbo? É isso, prof. Obrigado, uma voz no além. Estou me sentindo sozinha hoje, pois hoje não fizemos coração, ninguém. Porque hoje a nossa aula está bem técnica, né? Só eu falei, porque eu gosto de ouvir vocês, e hoje só eu falei. Quando eu estava preparando a aula, eu disse, hoje só eu falarei para fazer diferente. Vanessa, Prof, na aula. Oi, pode eu falar. acredito que essa questão de fazer o atendimento sem julgamentos é um exercício diário e uma reflexão diária, assim, para que antes de iniciar o dia a gente sempre tenha isso em mente, sabe? Porque é uma tarefa difícil, já que é algo natural do ser humano fazer julgamentos, né, das situações. Perfeito. É um exercício diário mesmo, né? Mas acredito que realmente seja um exercício, uma tarefa diária, assim. Perfeito. Sabes que quando a gente escolhe a área da saúde e cuidar das pessoas, enfim, não cabe a nós julgar, né? A gente não é juiz para julgar as pessoas, e sim tentar dar o melhor dentro do possível do que ela tem. Porque se a gente pensar, não existe um código de moral, existe um código de ética, né? E a ética diz que o certo é sempre o certo. Só que o certo não está baseado na moral do outro, né? Cada um tem. Exatamente. A gente não pode dizer porque é a minha cultura e a minha moral. A gente tem que pensar que o certo não está baseado no código de Exatamente. moral, né? Então é Sim, muito importante isso que tu falaste. Então nós temos que ser acima da moral. Nós temos que ser éticos. Éticos e empáticos. E ser empático é ir de acordo com o valor do outro. E aceitar isso, claro, desde que isso não seja matar, corromper, fazer o mal, né? Mas sermos exato. justos, né? Acolher. Então, Respeitando a individualidade, né? exatamente, é isso que nós temos que fazer, acolher, porque para julgar tem muitos, né? Para acolher poucos. Sem dúvida. Então, dentro disso, nós temos que sempre pensar, o serviço público, ele é o mais adequado para atender a gestante. Então, eu tenho muito orgulho de falar nisso, porque a saúde pública ela é muito boa para a gestante, sim, se a gente souber acolhê-la. Então, os principais exames e vacinas no pré-natal que temos são fundamentais. Muitas doenças, como a gente viu nas aulas passadas, podem ser evitadas e tratadas se o pré-natal for feito, muito bem amarrado. Temos que estimular nelas a vontade de seguir e depois levar este bebê, levar sua família, acompanhar quem faz o papel. Muitas vezes quem faz o papel do pai é um irmão, um pai, um tio, que esteja junto com essa mulher, que leve ela junto, que ela não se sinta sozinha. E se temos a família completa, que bom. E se não temos também, que bom, dá para levar isso, fazer ela, dar ter força para ela, encaminhar para grupos, para sociedades de apoio, que ela consiga fazer tudo dentro das condições melhores. Então, quais são esses exames e essas vacinas no pré-natal? Então, é muito importante que ela faça os testes, então, as sorologias, as chamadas, então, HIV e sífilis com consentimento, então tem que ser feito isso, até para a gente sempre pensar em proteger o bebê. O bebê é o conceito que tem que ser protegido. Então, aqui a gente tem os principais exames e vacinas, né? Então, os principais exames do pré-natal que a gente vai fazer é fezes, glicemia em jejum, o grupo sanguíneo é muito importante saber o sistema BO, o fator RH e a urina. Tanto esses exames são feitos, então, do parceiro e da mãe, hemograma completo, Papa Nicolau, reação para toxoplasmose e rubéola, sorologia para HIV, sorologias para hepatites virais, sorologias para citomegalovírus e ultrassonografia. Esses são os primeiros exames. Daqui a pouco vão vir as vacinas, tá? Esses são só exames e depois virão as vacinas. Então, esses exames, pessoal, já vou dar uma dica,
estes exames vocês têm que saber que vão aparecer na carteirinha gestante que vocês vão construir hoje no pós-aula. Então, tem que ter ali uma anotação. Vocês vão ter que procurar um modelo de como fazer uma carteirinha. Então, tem que ter ali, tá? Tem que ter. Não sei se vocês foram mãe ou têm acesso a isso ou conhecem alguém. Vamos pesquisar um modelo de tem que ter, então, estes exames na carteirinha. Além de realizar exames, é necessário que a gestante atente ao esquema vacinal, importante tanto para ela quanto para o feto. As principais vacinas são difteria e tétano, que então é a dupla T, dupla DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche, que é vertucíase celular, influenza e hepatite B. Tudo isso também tem que vocês têm que deixar espaço na caderneta para ela estar preenchendo. Olhem lá as vacinas, porque vacinas é algo mutável que muda todo ano, né? Então, entrem lá no site das vacinas para ver quais são as vacinas do calendário de 2020, para vocês estarem vendo qual o esquema vacinal. Não, meu nome dele não, só Lucas. Quem está falando? Oi? Acho que tem alguém com o áudio ligado. Fala. Quem é? Pessoal, então é bem importante. Essas são básicas, mas o governo sempre acrescenta algumas. Então, faça uma pesquisa dessas principais. Deixa eu só ver que tem uma coisa no grupo. Alguém pode me... Tem alguém dizendo que caiu. Deixa eu só ver quem que caiu ali. Já de volta. Oi? Fui eu, mas já voltei. Já está de volta. Ah, já está de volta? Tá bom. Já voltei. Que bom. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Voltou para vocês? Voltou, pessoal? Sim? Voltou a apresentação? Sim. Sim. Tá famosa, olha só que bonito. Eu fiz cegonhas para vocês, rede cegonha. Relacionada, então, ao pré-natal, existe a rede cegonha. Se vocês acreditaram um dia na cegonha, ou nunca contaram essa história para mim. Contaram essa história para vocês da cegonha? Sim. Contaram? Para mim, não. Sim. Então, existe a rede cegonha, que é um sistema de cuidados da mulher que dá o direito à gestação, parto e puerpério de maneira segura e humanizada, implementando, então, um modelo de atenção ao parto, ao nascimento e articulação dos serviços prestados, acolhimento, resolutividade, garantido acesso, formando vínculo. Com isso, ocorre a redução de morte materna e neonatal. Então, antes, quando a gente não tinha essa rede de cegonha, o índice era bem alto, então ela conseguiu reduzir bastante. Então, o que essa rede cegonha preconiza? Que ela vá à unidade, que ela seja acolhida, que ela seja vista e visitada. Se ela não for, nós temos que ir até ela. Então, consultas de acompanhamento. Durante o pré-natal deve ser feita no mínimo 7 consultas. Isso, gente, é baixo risco. Lembrando que é baixo risco. Ela é alternada, então, entre o médico e entre vocês, enfermeiros. Vocês. Então, consultas mensais. Isso aqui nós temos que saber na ponta da língua. Anotem isso, façam na geladeira. Isso tem que estar na caderneta. Spoiler, alerta, atenção. Então, eu botei bem bonito para vocês lembrarem. Deixa eu ver onde é que está o meu cursor. Até 28 semanas de idade gestacional, consultas mensais. Repitam, até 28 semanas de idade gestacional, consultas Mensais. Muito bem. Mensais. Tá aparecendo. Consultas quinzenais, de 28 a 36 semanas. De 28 a 36 semanas são consultas Quinzenais. muito bem. Quinzenais. De 28 semanas são até 28 semanas são consultas Mensais. Ah, de 28 a 36 Quinzenais. Quinzenais. e de 36 até o parto. Semanais. Semanais. Não. Agora, se for gestação de alto risco, a parada é outra. Aí tem que ser encaminhada para o hospital geral. Aí
a consulta é só com o médico. Passa pela enfermeira só para fazer as medidas antropométricas, peso, etc. Mas estamos falando aqui de uma gestação de baixo risco. Sempre eu vou tocar nessa tecla. Então, vocês já fizeram um baita print, tiraram uma foto disso, mesmo eu vou mandar, mas eu chamo atenção para isso que tem que estar muito bem desenhado. Lembrando que para o portfólio de vocês, nós estamos trabalhando com uma gestante de baixo risco. Consultas, olha que lindo! Em especial para quem tem, acredita, essa história da cegonha é igual, sabe qual história? Que o Cavani vai jogar no Grêmio. Estou brincando, vamos lá. Aqui. Primeira consulta. O que eu devo fazer na primeira consulta? Exame físico específico e geral da mulher. É muito importante, pessoal, vocês criarem vínculo com ela, porque muitas coisas acontecem. Vocês viram a história do feminicídio, enfim, muitas coisas que estão ocultas por debaixo do pano. Então, coleta da história clínica, pesquisa sobre os aspectos socioepidemiológicos, a unidade básica tem que ter registro, a própria visita domiciliar, o agente comunitário que nos auxilia, antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos, obstétricos, situação da gravidez atual. Então, já vamos verificar a altura uterina, movimentos fetais, se houver já altura uterina, batimentos fetais, já encaminhar para grupos, nutricionista, psicologia, tudo que for necessário. Exame de mamas, ginecológico, já coletar um pré-câncer, questionamento sobre a existência de náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, constipação, sangramento, escorrimento, disúria, polaciúria e edemas. É muito importante sintomáticos, ou seja, sintomas. Nas demais consultas, tem que controlar, então, controles maternos e do bebê, resultados de exames, edemas. O que indica edemas? Por que é tão importante, pessoal? Alguém sabe edemas numa gestante? Se vocês viram lá que o edema até pode surgir, mas por que é tão importante eu controlar o tanto que esse edema é importante? Alguém sabe? Questão da circulação da gestante, né? É importante a gente ver. Problema de TEP que pode acontecer também durante a gestação. Isso também. Retenção de líquidos. Isso, mas tem uma coisa muito grave que pode acontecer na mãe. Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, prof. Isso, muito bem. Um dos primeiros sinais de urgência obstétrica é a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Um dos sinais que começa é hipertensão e edema de membros inferiores. É muito repentino, vocês vão ver que é uma coisa aguda. Tem uma circunferência, dá um edema de membro inferior generalizado, um pico hipertensivo e proteinúria. É a tríade da pré-eclâmpsia. Então, da proteinúria, edema e hipertensão. É uma urgência, a gente pode perder os dois. Então, é muito importante a gente estar sempre observando o CAFIPO, que é, né, o CAFIPO do edema, e também tudo isso que as colegas falaram. Então, é bem importante a gente estar de olho no edema das gestantes, pela circulação, pela diminuição, pelo aumento do débito cardíaco, do volume circulante, mas não pode ser aquele edema exagerado. A gente espera um edema, né? Então, a gestante deve, então, sempre estar sendo monitorada. Que edema é esse, né? O que está acontecendo? Então, sempre fazer um exame físico direcionado. Revisar e atualizar o cartão. Por isso que é importante vocês construírem esse cartão pré-natal. Verificar as vacinas e a anamnese, verificar sinais vitais, o peso tem que se manter controlado. Nesse negócio aí que a gestante tem que comer por 2, pessoal, é lenda. Não deve comer, tem que ter controle de peso, ela tem que comer saudável e não comer por 2. Comer saudável, muita proteína, muita verdura, mas não comer por 2, certo? E ainda mais pelo risco de diabetes gestacional, né, prof? Às vezes a gente fica nessa questão de alimentação, de que tem que comer muito e comer tudo que tem vontade, e também a diabetes gestacional é um fator bem importante que pode acontecer se não tiver esse cuidado. Isso, perfeito, porque assim, a gente entra nessa vibe, porque agora sim, agora eu vou aproveitar, vou comer a torta, vou isso.
Isso não pode, pessoal, porque como a gente está em imunossupressão, o organismo vai fazer o quê? Ele vai dar tudo para o bebê. A tendência natural do corpo é tira cálcio, tira tudo para o bebê. E a mãe acaba perdendo. E muitos corpos não aguentam toda essa mudança hormonal. O bebê vai ter, a mãe acaba perdendo. Então, isso que tu falaste é muito importante. A fadiga, tanto o estresse psicológico, hormonal, depois ele também pode ter uma depressão, né? Pelo desequilíbrio de neurotransmissores, né? Então, tudo isso é muito preocupante. O ideal, minha gente, seria uma gestação programada. Agora eu vou ter o meu bebê, nós vamos fazer um planejamento, como vocês viram, ou tomar, então, a vitamina, o ácido fólico para preparar esse bebê para o tubo neural, vou fazer uma dieta, né? Só que as coisas acabam sendo atropeladas, né? Ninguém pensa assim. Então, nós temos que começar isso ainda lá na fase da escola. Quando decidimos ter um bebê, vamos planejar, vamos fazer. Esse seria o ideal. População inteligente, bem nutrida. No entanto, acontece, não esperava ficar grávida, fazia tudo errado, usava drogas, enfim. Sempre paliativo, né? E não preventivo. Então, é muito, muito importante tudo isso que vocês falaram. Fico muito feliz de ter pessoas, futuros profissionais que pensam dessa forma e vamos seguindo o nosso caminho por aí. E é necessário que ela entenda que ela tem que repousar, se alimentar bem. Na realidade, a gestação é a fase que mais ela tem que se cuidar. Repouso, exercícios, né, desde que não tenha contraindicação, alimentação saudável e cuidados necessários. Então, o enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede de saúde. A consulta de enfermagem, que é uma atuação toda nossa, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da gestante, promovendo a sua saúde. O papel de enfermeira, então, é de grande importância nessa escuta qualificada, além de criar um vínculo de confiança, contribuindo, então, para a mudança concreta, saudável da família e da gestante em toda a comunidade. Efetivamente, em um papel de educador, prestando, assim, uma assistência qualificada e humanizada. Então, não percam isso, pessoal, uma área total nossa, uma área nossa e que ninguém deve nos tirar nosso papel. Certo? Turma, agora eu quero ouvir vocês. Agora sim. Quero ouvi-los. Quem puder ouvir a câmera, ligar o áudio. Como nós vamos fazer essa caderneta? Eu vou mandar. Então, você já tem um vídeo. Temos a caderneta para fazer. Temos muitas coisas para fazer. Vamos lá, então. O que tantas coisas temos para fazer? Vamos combinar. Então, vamos lá. Dúvidas? Só ergam a mãozinha que daí eu consigo ver. Vamos ligar o áudio, a câmera, tudo que vocês puderem. Quero ver vocês. Pronto. A caderneta. Oi. Quem me chama? Tem que ser tipo um bem estilo livrinho, ou se eu quiser fazer mais um estilo folder, assim, mais informativo? Ou tem que ser bem livrinho, caderneta mesmo? Eu vou te dizer assim, ó. Eu prefiro que fosse livre, porque a carteira é assim, até porque te achava que tu vai ver que. Eu não sei se tu conhece, tu já viu alguma carteira da gestante? Não, nunca. Nunca viu? Tá. Eu tenho uma, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mandar uma foto no grupo, vou mandar para vocês verem, porque ela é um livrinho, tá? Ela tem uma bem simples, existe uma que é tipo uma folha dobrada e existe uma toda elaborada. Hoje em dia não tem mais elaborada, porque lá ela tinha dicas, tem uma área só para as vacinas, ela tem uma área para tudo, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma como ela é. Então, ela tem uma foto bem bonita da gestante que tu pode estar construindo. Porque daí ela é uma caderneta, tipo uma carteira de trabalho. Sabe essas antigas? Então, lá tinha uma foto da mãe, daí lá dizia assim, todo o mês, tu viu quantas consultas tem, né? São 7, no mínimo. Então, daí tu vai ter que fazer todo aquele período, todos os dias, uma data por mês, com peso, nome, altura. Eu até vou... eu não tenho aqui separado, devia ter separado para mostrar para vocês. Eu vou mostrar
como ela funciona. Então, vocês vão ter que fazer separado assim: peso, altura uterina, pressão, sinais vitais. E aí tu vai estar criando um nome fictício para essa gestante, que é a mesma gestante que vocês vêm trabalhando da comunidade, né? Vai ser a mesma pessoa. E essa pessoa vai ter um filho que vai ser o que nós vamos atender desde que ele é criança. Porque na realidade vocês vão para o portfólio, vocês vão criar uma história de uma família, né? Então essa família vai ter um bebê que vai nascer, que vai ser atendido na comunidade. Então vocês vão usar sempre os mesmos nomes fictícios da história, né? Então vocês podem, eu sugiro que vocês não compliquem a vida, que seja uma pessoa de fácil, quanto mais, se vocês querem botar problema, ok, mas quanto mais problemas, mais intervenções vocês vão ter que fazer. Só que eu gostaria que fosse baixo o risco, porque se for alto risco, vocês não têm como intervir, né? Se for uma gestante de alto risco, ela vai sair de nós, ela vai para o médico. E eu quero que ela seja nossa. Daí tem que ter altura uterina, tem que ter várias coisas assim, espaço para as vacinas. Eu vou tirar foto e vou mandar no grupo para vocês verem como é que é a estrutura, tá? Eu vou procurar ali a caderneta que eu tenho. Eu vou tirar foto e vou postar no grupo, tá? De como tem que ser essa caderneta da gestante, o modelo. Aí vocês podem estilizar e fazer uma de acordo com o que vocês precisam. Aí eu vou estar mandando para vocês. Eu consigo uma caderneta da gestante, se vocês precisam. Sim, é porque lá no postinho a gente só entrega para a pessoa ler. A gente usa a carteirinha normal, aquela de papel, porque o pessoal perde muito a carteirinha de livreto. Então a gente tem bastante lá. Eu consigo pegar uma para vocês verem e tal. Eu consigo, bem tranquilo. Tu consegue para amanhã? Sim. Então tá. Eu até teria também, mas será que a tua é qual? Aquele modelinho que tem a gestante na capa? Um desenho? É aquela com o desenho da gestante. Tá. Então, se tu puder fotografar ela, tu começa pela capa, tu pode fazer isso para nós? Posso. Tá, que daí o pessoal vai tendo uma ideia se ele quer fazer parecida, assim, né? Que daí é bem importante. Então, eu só quero ver se todo mundo entendeu. O que vocês entenderam que é para fazer? Vamos ver. Prof, eu tenho uma dúvida. Essa caderneta a gente vai fazer junto com aquele outro, o portfólio, acho que é, né? A gente vai fazer junto? Isso, porque assim, ó, todos os dias vai ter uma tarefa, certo? Porque o portfólio vocês vão me entregar no final. Porque eu acredito que até no final da nossa disciplina, vocês vão poder, o físico eu vou poder pegar. E aí vai ser o físico que vocês vão me entregar, entenderam? Porque eu preciso ver as notas que eu vou lançando. Mas eu preciso pegar o físico. Essa resenha é parte também, não? A resenha também. Vocês vão me entregar sempre as fotos, mas depois vai ter sempre uma no portfólio. O portfólio é como se fosse um pastão, sabe? Ele é a história de vocês. Pensem num livro construído. Um livro. Uma pasta com toda a produção gráfica, né? Isso. Eu só me dei um minuto que eu vou buscar. Ele não é disso, mas eu vou mostrar um de uma aluna minha de cirúrgica, só um pouquinho. Gurias, eu peguei o trem andando. Depois vocês podem me mandar no grupo todas as atividades que mandou para eu poder me atualizar e fazer esse trem aí? Olha, Bianca, eu tô perdida já desde a primeira aula, para te falar bem a verdade. Eu te passo ali, Bianca, as coisas. Vocês não precisam fazer exatamente assim, né? Mas, ó, ela fez assim para vocês terem uma ideia, tá? Ela foi fazendo dia a dia, né? Todas as tarefas. Ela sempre tinha uma cópia. Aí o dia da caderneta, das coisas do portfólio. Tem como botar a tua imagem só na tela, prof? A gente tá com todo mundo na tela. A tua imagem. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Foi? Tá todo mundo na tela?
Eu tô vendo todo mundo. Não tô conseguindo, eu acho. É só para vocês terem uma ideia. Então, é uma pasta que ela forrou, mas, né, pessoal, não sei vocês também, cada um. Pode ser uma pasta preta, tá? É que ela forrou, pode pegar uma revista e ela foi botando cada atividade. Então, ela botou aqui uma dedicatória, que me ama, tô brincando. Ela botou aqui uma foto nossa, aí ela foi colocando aqui o histórico, botou umas coisas aqui de EVA, depois fez tudo que ela foi construindo, botou as atividades por dia, ó, porque na realidade, se vocês deixarem para fazer tudo junto, não dá. Ela foi fazendo cada dia uma atividade, a caderneta, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, mas cada um vai fazer do seu jeito. Cada dia uma atividade. Daí lá no final, terminou. Ela foi fazendo por dia, ó. Ela foi construindo tudo no final. Cada dia vocês vão construir uma coisa. Tipo, a gente já tem algumas coisas para botar. Vocês já fizeram, inclusive, várias coisas. Vocês têm os mapas mentais, né? Vocês já fizeram? Já faz parte? Tipo, em DST, vocês fizeram os mapas. Conseguiram mais ou menos ver? Ó. Melhorou um pouco? Sim, dá para ver é tudo. Todas as atividades que eu todas as é aulas. tudo. É, mas assim, essas que vocês mandam para entregar, tipo os mapas mentais, tá? Prof, tu tá recebendo, eu não recebi confirmação de recebimento, então eu não sei se tá chegando o que eu tô produzindo. Quem tá falando que não consigo ver? É a Rosana. A Rosana. A Rosana, a minha câmera ela tá desabilitada pelo administrador do sistema. Ah, tá. Rosana, deixa eu ver aqui. A minha também. Hã? Eu respondi para umas pessoas que mandei, eu tenho respondido. Deixa eu só ver aqui. Eu não tenho retorno nenhum. Rosana. Tu mandou por e-mail, Rosana? Sim, ontem à noite. Ah, é que tu mandou ontem, até que horário? Terça-noite. Terça-noite. Logo depois daquela teu lembrete no grupo. Foi até às 11, sim. Se tu mandou até o horário, sim. Foi antes. Sim, pessoal, vou responder então. Se vocês mandaram, tá tudo certo, até porque eu já mandei as avaliações, tá? Quem mandou, estava tudo dentro, vou mandar a lista, depois eu vou confirmar, certo? E aí, se vocês já estão mandando, eu já vou mandar um ok. Até para ver também, vocês estão mandando no qual? No e-mail do Avo ou no outro e-mail? No Gmail. Ah, tá. Tá Hotmail, Gmail, Hotmail, não me lembro. Se vocês mandam no Gmail, já tá tudo certo. Tá. Prof, eu só queria ver contigo em relação aos trabalhos, a avaliação de notas sobre os trabalhos será feita agora assim que a gente te envia ou no final com o portfólio? Cada vez que vocês me enviam, eu avalio, por isso que eu preciso que vocês me mandem. Eu avalio parcial e depois, no final, quando vocês me entregam o físico, tem mais uma nota pelo conjunto. Entendi. Por isso que é importante vocês entregarem todo ele. Daí vai ter toda a apresentação, que é um conjunto, e isso daí vocês vão me entregar e vocês vão receber ele de volta. Que vai ser a construção, que vai valer mais, que é a construção do manual que é sugerido até pelo próprio programa na disciplina, que é a construção do manual informativo. Então, esse vai ser o manual de vocês. Para não dar mais atividade, mais no manual, eu estou facilitando de vocês já construírem ele aula a aula. Toda aula, na realidade, vocês estão construindo ele, né? Que é o manual de saúde pública. Vocês já estão construindo ele, né? Eu já estou ajudando vocês a construir, em vez de fazer só ele, vocês já vão construir ele durante a aula. Já é uma maneira de orientar. Os mapas mentais nada mais é do que uma orientação do usuário sobre DSTs, né? Sim. Mas alguém tem alguma dúvida? Tu só poderia mandar o teu e-mail de novo, tá? E eu pedi para o pessoal me mandar a lista de trabalhos que tem que fazer para eu poder começar, né? Porque como eu peguei o trem andando, eu tô bem perdidaça.
Eu te mandei no WhatsApp, Bianca, daí depois, se tu for tendo dúvida, a gente pode ir se falando. Tá, beijo. Amo tudo vocês. Turma, então, entenderam o que nós temos programado para fazer? Nós tínhamos um questionário também, né, para corrigir. Fizeram? Fizeram questionário ou não? Sim. Vamos corrigir? Que questionário, prof? Tem o questionário da segunda aula? Sim. Quem gostaria de ler a primeira? São 3 questões. Quem gostaria? Eu leio, prof, só deixa eu pegar aqui no livro. Tá bom, muito obrigada. Só fala a página para o pessoal achar. Lembrando que eu mandei o livro, quem não tinha acesso ao AVA, tem o livro no grupo, tem tudo no grupo. É da unidade 1, né? Isso. Tá. É na página 17 do livro. A questão número 1. O Ministério da Saúde editou a Norma Operacional de Assistência à Saúde a fim de ampliar as responsabilidades do município em atenção básica e definir a regionalização da assistência, fortalecendo assim a gestão do SUS. Em relação à mulher, devem ser garantidas quais ações básicas mínimas? Assinale a resposta correta. Eu coloquei a letra C. Pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção de câncer de colo uterino e a garantia ao acesso a ações de maior complexidade. Eu também fiz essa. Alguém fez diferente? Não. Tá completamente... Que decepção. Sério? Eu não consigo mentir. A Júlia já sabia que eu estava mentindo. Eu quis apavorada. Eu quis fazer uma carinha, a Júlia ficou assim, ó. A Júlia não... Eu tentei fazer uma cara, tá totalmente errado e não consegui. Certa, muito bem, tá tudo certinho. Eu quis fazer uma cara de suspense e não deu certo. Quem gostaria de ler a próxima? A violência contra a mulher é estendida não somente como um problema individual, mas sim da sociedade de maneira geral. 1. Os números desse tipo de crime são poucos alarmantes, porém existem inúmeros avanços em se tratando de legislação. 2. Entre eles, a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, que é considerada pela Organização das Nações Unidas uma das 3 leis mais avançadas do mundo a tratar do enfrentamento à violência contra as mulheres. A 3, além de abordar agressões físicas, sexuais e psicológicas, contemplam também as questões morais e patrimoniais. Leia o texto à base, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Eu fiz que é a 2 e 3, porque os números desse tipo de crimes ali diz que são pouco alarmantes, e na verdade são alarmantes. Eu coloquei como que 2 e 3, não sei se está certo. Seria qual letra? Oi? A letra B. B? É a letra B. É a letra B. Gente, o que vocês estão fazendo na aula todo esse tempo? É isso aí. Tá certo. Muito bem, porque não é pouco, é muito alarmante, né? Muito alarmante. Vocês viram que o artigo muito interessante, randomizado do Lila, que bom aquele artigo, né? Vocês leram? Muito bem, está completamente certo a letra C. Quem quer ler a terceira? Posso ler também, então. A atenção básica tem papel fundamental nessa política, pois os profissionais que atuam nessa assistência devem ouvir e compreender as pessoas que procuram este serviço.
auxiliando-as quanto às suas necessidades e expectativas. 1. A ação educativa é de grande importância e deve ter a participação ativa da comunidade, considerando sempre seu conhecimento e experiências, pois mesmo feitas em grupo, deve garantir a individualidade de cada participante. 2. Esta deve ser implementada a partir da problematização das realidades dos usuários, refletindo assim sobre as situações, questionando os fatos, fenômenos e ideias, a fim de entender os processos e construir propostas e soluções no coletivo. Analise as assertivas descritas do texto base e analise a alternativa correta. C. Eu coloquei a D. As duas alternativas são verdadeiras e a segunda complementa a primeira. Então, a letra D. Não sei se está certo. Tá Eu certo. concordo. Por que vocês colocaram essa alternativa? Conceitos claros, relacionados um com o outro, de que a ação de educação dessa comunidade deve partir da escuta daqueles membros e os serviços têm que ser vinculados, enfim, com a provavelmente, não é? Uhum, muito bem. Todo mundo concorda? É isso aí, tá bem certo. Então, estamos quase finalizando a nossa aula. Então, só para a gente fechar, temos então o vídeo. Vocês têm que fazer um esquema de cada período. O que acontece desde que o bebê é mórula, gasta, depois ele vai se transformando de mês a mês. Depois vocês vão fazer a caderneta, mandem para mim a foto dela. Bianca, então, está responsável de mandar as fotos, Bianca, da caderneta, e vocês vão confeccionar de vocês. Mandem a foto para mim e depois anexem no portfólio de vocês, que vocês vão construir. E o artigo vocês têm até amanhã, a resenha crítica para me mandar às 23h59, mas não me mandem às 23h59. Então, vocês têm até amanhã. E eu mandei agora, eu escrevi os passos da resenha crítica. Vocês viram que eu postei no grupo? Os passos da resenha crítica para vocês. Que tem primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Se vocês não entenderem a minha letra, me digam que eu postei. E é isso. Alguma dúvida? O esquema do vídeo para fazer como se fosse um mapa mental? Não, esse tu pode fazer no teu caderno mesmo, só para te saber quais são as fases do... Então, fase embrionária, fase fetal, e eu vou postar também, pessoal, no grupo o vídeo, tá? O PowerPoint apresentação, para vocês terem acesso. E, então, esse não precisa colocar no portfólio, esse é só no caderno mesmo, para vocês entenderem melhor. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa contribuir? A única coisa que eu peço é que se eu não mandar até às 10, alguém me manda um WhatsApp para me lembrar, tá? Por favor, vocês sabem que eu me esqueço das coisas. Bota uma... Ai, gostei desse. Prof, a aula vai ficar gravada, né? Vai. Uhum. Porque eu não acompanhei a explicação do vídeo, e aí eu olho depois para não ficar repetitivo aqui, tá? Tá, tu diz do vídeo do bebê lá? Desculpa, tu pediu uma tarefa, um vídeo, isso? Não, na realidade do vídeo, vocês vão ver o vídeo, que é um... tá. Não, vocês mesmos vão escrever. É um vídeo que ele fala, explica, então não tem porquê. Eu não expliquei ele, porque ele tá bem, assim, tu vai ver o bebê e vocês vão escrevendo. Com um mês, ele fala lá da fecundação. Vocês é que vão criar um esquema. Eu só fiz a apresentação da aula mesmo. Compreendi. Tá bom. Uhum. Acho que tu falou isso quando eu caí, né, prof? Isso. Daí tem o vídeo lá do bebê, da fecundação. Eu peço para as gurias ali no grupo, pode deixar, para não repetir de novo. Não, eu repito. Minha função é essa, imagina. Estou aqui para isso. Estou aqui para você. Então, assim, tem um vídeo e lá diz desde a fecundação, do encontro dos espermatozoides. Então, vocês vão fazer, pode ser em forma de esquema, com balão. Se vocês querem fazer mapa mental, podem fazer. Mas
É simples, eu não quero para entregar para mim isso, é no caderno. Se vocês querem fazer esquema, que ele funciona bem, no caderno de vocês, que ele vai mostrar desde a fecundação, quando o zigoto se une, ele fica nidado, o que acontece depois que ele nida no útero, mês a mês, o que vai acontecendo, gestação semana a semana. E aí, depois disso, vem as minhas aulas, e aí sim vocês vão vendo o que acontece. E o que eu quero para o portfólio que vocês vão fazer para me entregar. Aí sim é todo aquele esquema de primeiro trimestre, carteirinha, gestante, para vocês tentarem saber o que a gente faz com essa gestante, que é a nossa matéria da primeira unidade ali, que vocês vão ver, que é da nossa segunda unidade da página. Lembrando que aí não consegui me entregar em dia, pontuem o ABA para vocês não serem prejudicados, enfim. E eu estou devendo para vocês de ensinar vocês a fazer o cálculo, né, do trimestre que eu vou ensinar. Vocês a fazer, como se faz. Vou ensinar na próxima aula. Mais alguma dúvida? Algo que eu possa contribuir? Não se preocupem, estou aqui para responder quantas mil vezes forem necessárias. Prof, eu já te enviei, não sei se tu recebeu, daí se tu puder responder o meu e-mail, eu te enviei a resenha. Sim, já terminou? Mas que rápida, tu fez todo aquele com os 4 passos que eu mandei? Na verdade eu tinha visto de tarde no AVA, daí eu fui fazendo assim desde tarde já. Mas tu já sabia fazer resenha crítica, então? Mais ou menos, assim, eu fiz mais ou menos da forma que eu já sabia, né? Ah, tá, não, beleza. É que tu é novinha, né? Saiu do segundo grau. Que idade tu tem, Adri? Eu tenho 18. Ah, tá explicado. Essas mocinhas já sabem fazer. Elas não são que nem nós, né, Paty? Tô brincando. A Paty ali. Tô brincando. Então tá, não, beleza. Oi. Eu vou ter que rever a minha, porque eu já tinha feito, mas pelos passos que tu mandou, vou ter que mudar. Eu aceito devoluções. Não, eu já votei, não tem problema, eu aceito devoluções. É o mundo, né? O mundo muda, não tem problema. Então, assim, meu povo, mais alguma coisa que eu possa contribuir? Alguém que quer ler um pensamento, por favor, para encerrarmos a nossa aula de hoje? Teve um aluno meu da morfologia que ele leu o pensamento. Ele disse, por hoje é só, não digo, esse eu não gostei desse pensamento. Tem alguém que quer ler algum pensamento? Que tem algum aí por aí, de hoje? Robson, tu tem uma cara assim de quem quer ler um pensamento para encerrar o dia. Prof, eu prometo que na próxima aula eu leio. Hoje eu não estou muito inspirado. Tá. Prof, eu joguei um no Google aqui, mas é muito clichê. Mas então lê, então é para ser tu, Júlia. Vamos lá. Só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Nossa, uma salva de palmas para a Júlia. Eu adorei, eu sou uma mulher que adora isso, que confia, que acredita muito nisso. E eu tenho até uma caixinha um baúzinho, vou mostrar para vocês, de pensamentos. Eu faço muito isso com meus funcionários, com meus alunos. Eu acho que funciona muito. Por mais clichê que pareça, eu adoro isso. Então, quero desejar uma boa noite para vocês. Então, Robson, semana que vem é contigo. Combinado. E depois nós vamos fazer outros voluntários, né? Depois vai ser Karen, André, Felipe, Bianca. Não vi mais o nosso Paty, tu não vai escapar, Xará, Rosana também não. Eu não vi mais aquele nosso colega na aula. Nivaldo, não? Tem, né, o Nivaldo? Não vi mais ele. Então, cada dia vai ser alguém. Senti falta da Vanessa, estava muito silencioso hoje. Bianca também, cada dia vai ser alguém que vai terminar com o pensamento. Então, espero todos vocês semana que vem.
Então, sempre vai ter alguma coisa avaliativa. Então, participem, por favor. Certo? Boa noite, durmam com Deus. Certo. Boa semana. Boa noite, bom descanso. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Tchau, Bom descanso. Boa noite, bom Pessoal, descanso. boa noite. Amanhã é o dia. Isso aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Firmes e fortes. Até mais. Juntos. Juntos.